muralhas, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Cante mais forte. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso encontrá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores
Santo, Santo. Erga suas mãos e adore o Senhor, meu irmão. Erga suas mãos, feche seus olhos. Adore o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Mais uma vez. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Graça e paz, igreja. Nós sabemos que a oração depende de todos. Nós devemos nos entregarmos a Deus e buscar a Deus através de orações, para que nós possamos ficar nos fortalecidos na presença de Deus. Para isso, eu vou ler um versículo que se encontra em Jó 42. Isso aí foi a oração que Jó fez. No versículo de 1 a 6, ele fez uma oração. E eu vou ler especificamente o versículo 5. Que ele diz que os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora com os meus olhos eu te vejo. Então, querido, isso aí foi uma fase que Jó passou difícil desde o começo, que ele era um homem íntegro a Deus, que Deus permitiu que Satanás tirasse tudo o que ele tinha, só não na vida dele. Aí depois ele, ao retornar os seus bens, as suas coisas que eles tinham antes, ele conseguiu enxergar verdadeiramente o que estava acontecendo na vida dele. E relacionado à oração, eu quero contar assim, um breve testemunho. Quando eu estive na Itália, que nem todos sabem, a minha esposa está lá fazendo a dupla cidadania. Eu estive lá. Quando eu cheguei lá, o desejo era ir para a igreja. E ficava aproximadamente 20 quilômetros na cidade de Mantova. E no domingo, nós pegamos e fomos. Botamos no GPS, nós não encontramos local. O GPS só dava no lugar errado, dava no centro de Mantova antiga. Não tinha nada a ver. Voltamos para casa. Segunda vez, GPS a mesma coisa, no mesmo lugar. Terceira vez, mudamos a rota, a mesma coisa no mesmo local. Aí a Neide falou: meu Deus, por que nós não encontramos a tua casa? Nós só queremos te louvar. Mas voltamos para casa. Aí no próximo domingo, após 3 tentativas, nós fomos novamente. Mudamos a roupa, nos preparamos, entramos no carro. Aí eu falei para Neide: ora, vamos orar, que Deus vai nos mostrar. Ela orou, aí eu peguei ela estava com o celular dela, eu peguei o meu celular, ela usou o GPS. Nós batemos em cima da igreja, certinho. Isso já não era em Mantova velha, antiga, era na Mantova nova. Por isso, meus irmãos, que Jó passou por essa dificuldade, claro que foi totalmente difícil,
O nosso caso era tão simples, mas dependíamos de colocarmos diante de Deus as pequenas coisas. E nós colocamos, oramos e entregamos na mão dele. E nós vamos parar lá no local que nós desejado. Por isso nós devemos nos entregar inteiramente e falarmos com Deus. Neste momento nós vamos orar falando com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento estou grato, ó Deus, por nós encontrarmos aqui, ó Pai, na Tua casa, com o propósito, ó Pai, de engrandecer o Teu nome, porque sabemos que só o Senhor é dono das nossas vidas, ó Pai, só o Senhor é merecedor de nossos louvores, ó Deus. Por isso, ó Pai, obrigado pelo dia que nós passamos, por este momento de estarmos aqui, Senhor, e que no restante desse trabalho, ó Pai, que se inicia, o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo, ó Pai, a cada um, ó Deus, abrindo com nossos corações, Pai, para que nós possamos ouvir os cânticos, orações e a mensagem, Senhor. E seja também preparando, ó Pai, quando for a hora dele, o pastor Arlindo pegar a Tua palavra, Deus, que esteja colocando no coração dele conforme o Teu desejo, ó Deus, e nos prepare para receber esta mensagem. Obrigado por tudo, Pai. Eu rogo em nome do Teu Filho Jesus, em que morreu em nosso lugar. Amém. Antes dos irmãos sentarem, cumprimente 7 irmãos. Ó, quão bom e quão suave viver em comunhão. Amém, queridos. Graças a paz, igreja, amém? Muito bom estar aqui novamente na casa do Senhor, para louvar e agradecer o nome dEle. Estamos muito felizes porque você está aqui. Queria, aquele momento especial, queria convidar nossos aniversariantes da semana, para estarmos aqui abençoando a vida de vocês, aniversário de batismo, de casamento, de data de casamento, aniversário de nascimento também. Não tem ninguém? Estou sabendo que tem gente aí. Vinícius. Mais ninguém? Só você? Cadê nossos aniversariantes? Mais alguém? Tem mais uma querida lá? Só vamos aguardar um pouquinho. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos cantar os parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo
Amém. Queridos, estenda suas mãos para cá. Vamos estar abençoando a vida desses queridos. Deus, em nome de Jesus, queremos entregar os filhos à tua presença, ó Pai. Senhor, esteja abençoando cada um deles, ó Pai. Que eles possam renovar essa data muitas e muitas vezes, ó Pai. Abençoa eles, ó Pai. Dê o melhor de ti para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. A gente sempre esquece de mandar sentar, né? Amém? Queridos, eu queria conhecer os nossos queridos convidados que estão aqui hoje com a gente, conosco, nessa aula aqui. Quais são os nossos convidados que estão pela primeira vez aqui na igreja? Por favor, se fique de pé. Tem um casal lá atrás. Qual o nome de vocês, queridos? Chega perto aí, queridos. Cumprimentam eles. Pergunta o nome, fala para nós aí, quem for perto aí. Tem 3 jovens na frente aí também. Cumprimenta aí, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês sejam bem-vindos aqui na igreja. Sejam bem-vindos, queridos. Deus abençoe vocês. Amém? Tem mais alguém nessa ala? Não? Nessa ala do meio? Primeira vez, já fica entregando isso só com a olhada. Fabíola, seja bem-vinda, querido. Deus abençoe você. Mais alguém nessa ala? Cumprimentem a lei, queridos. Dê aquele abraço caloroso da Nova Aliança. Amém? Mais alguém nessa ala? Ninguém? Nessa ala de cá, tem algum querido convidado pela primeira vez? Aqui atrás. Seja bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Dê um abraço neles aí, queridos. Consegui falar o nome deles ali, também é bom. Amém? Tem mais alguém nessa ala? Pela primeira vez? Não? Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, pela vida deles. Amém? Que Deus abençoe. Sejam bem-vindos à família Nova Aliança. Isaac e Marina, sejam bem-vindos, queridos. Sejam bem-vindos à família Nova Aliança, essa casa do Senhor. Para que portas abertas, para a gente estar recebendo vocês, para estar cultuando e adorando ao Senhor juntos. Amém? Vou convidar o pastor aqui, vai dar uns avisos. Graças e paz, igreja. Amém? Irmãos, eu quero noticiar a igreja, não é? Que os nossos queridos irmãos venezuelanos já chegaram na sexta-feira e eles já estão até aqui conosco. Eu quero pedir para que o Norberto ficasse em pé, por favor, Norberto, o Félix e o Douglas. São aqueles 3 jovens ali. Eles são, vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Eu queria muito, muito mesmo que os irmãos se aproximassem deles. Eles precisam ser muito amados aqui, irmãos. Estão com muitas saudades da família. Os 3 são casados. Os 3 são profissionais na área aí de marcenaria e carpintaria. Os 3 têm filhos e estão longe da família e querem trazer a família rapidinho para cá. Por isso nós queremos dar boas-vindas a vocês e que esta igreja abrace vocês como já tem abraçado materialmente. Mas nós queremos abraçar a vocês com o amor de Cristo. Amém? Podem sentar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu quero convidar a Kaylee, ela tem um recadinho. Enquanto ela se prepara para dar o recadinho, eu quero falar sobre a Nova Quinta da Vitória, irmãos. Tá muito legal a Nova Quinta da Vitória. Nós estamos fazendo um estudo aqui do livro da carta de Paulo, 1 aos Coríntios, e está muito, muito interessante assim, o que Deus tem falado conosco, e aí não é que daquele jeitão de sermão, né, de mensagem, mas uma conversa, a gente para e abre para perguntas, e é a Nova Quinta, porque também tem um novo horário, está começando às 19h30 isso, então para a gente ter mais tempo, uma nova dinâmica assim. Então eu quero, você que não veio ainda, venha. Você não está fazendo nada na quinta-feira, não é? Vem na igreja, vem para a igreja, vamos estudar juntos a palavra de Deus. De propósito eu escolhi a igreja de Corinto, porque é uma igreja que tem tudo a ver com o nosso tempo agora, não é? Uma igreja que tem todos os problemas que uma igreja tem, e é muito bom nós estarmos aprendendo isso. Outro recado que eu quero dar e continuar
forçando a barra aí com os irmãos, é sobre o aprisco da alegria, que é o aprisco do sábado à tarde, para aqueles que não podem ir durante a semana no aprisco. E ele funciona aqui na Escola Carlos Gomes, na sala número 1 ali. Se você não pode ir no aprisco durante a semana e gostaria de conhecer o aprisco, na verdade você precisa ir por o aprisco. E se você não está podendo ir agora, sábado à tarde, já não tem mais uma desculpa, tá bom? Keile, por favor. Graça e paz, queridos. Vim dar 2 recadinhos. Um é do Culto Belas. Coloca aí para mim, Mateus. Nós, como Ministério de Mulheres, né, Ministério Belas, nós vamos finalizar o ano que nós fazemos culto de períodos, né? Não é toda semana, não é todo mês. Então, nós escolhemos um tema que abrange praticamente toda a igreja. Nós vamos fazer um culto para casais. E esse culto vai vir um pastor ministrar, que é o Ailton, da Batista Central, daqui de Cacoal. E ele vai vir ministrar para nós nesse culto. Então você, casado, namorado, noivo, eu quero convidar, intimar vocês, e vocês intimarem outros casais, porque o Senhor tem uma palavra especial para você. Aí você fala, nossa, mas o culto é de mulheres. Realmente, nosso ministério é de mulheres, mas a mulher não anda sozinha, amém? Quem não tem seu varão aí, o Senhor está preparando, em nome de Jesus, né? Então, assim, que você venha mesmo, você convide, você venha mesmo fazer parte desse culto conosco, vai ser uma bênção. É nosso último culto desse ano, né? Porque já estamos encerrando, depois já tem outras programações para dezembro. Então, semana que vem, sábado, 19h30, eu quero todos os casais, em nome de Jesus, que vocês venham mesmo ser ministrado por Deus, ter algo novo, que o Senhor venha mesmo derramar aquilo que o teu coração anseia para o teu casamento, prosperidade para a tua vida com o seu cônjuge, em nome de Jesus. Quero mesmo que vocês estejam animados e venham conosco cultuar, e esse pastor vai trazer a palavra que vai ser maravilhosa. Oi, desculpa, é dia 8, eu falei semana que vem, né? Ainda bem que o pastor olhou. É dia 8, tá, gente? Vem semana que vem, não. O pastor não vai estar, só dia 8. Dia 8, tá? Sábado, sem ser esse próximo, o outro, dia 8. Eu quero também dar um avisinho, também, não deu certo? Eu mandei agora em cima da hora para o Mateus, que eu acabei esquecendo. Mas eu já vou começar a divulgar e depois, durante os outros dias de culto, nós vamos falar melhor. Nós também do Ministério Belas, nós não só trabalhamos com cultos, que são uma bênção, né? Nós temos no nosso coração um serviço social, que abrange muitas coisas, e nós temos muitos projetos. E nós vamos começar... Claro que juntos, porque nós somos, como ministério feminino, não fazemos nada sozinhas. Nós, como igreja, eu vou lançar uma campanha, nosso ministério vai lançar uma campanha de material escolar. No nosso ministério, nós temos duas profissionais da área da educação, que trabalham no município, em escola pública, e brotou isso do coração da Natália, que é uma também que trabalha, a respeito das crianças carentes. Tem criança que, segundo ela, lá na escola dela, não tem um caderno para levar no começo do ano, de tanta carência que se tem. Então, nós, como igreja, precisamos suprir isso, amém? Vocês estão comigo? Então, nós vamos fazer kitzinhos de caderno, lápis de cor, aquilo que teu filho, de repente você tem filho pequeno, você sabe o que ele usa, você sabe o que ele vai precisar. Então, assim, nós vamos lançar isso. Ah, mas eu vou dar o kit? Amém, se quiser dar um kit, glória a Deus por isso. Não, eu vou dar só lápis de cor, vou dar, entendeu? Então, assim, nós vamos montar isso como igreja, e aí nós vamos deixar uma caixinha lá no fundo, vamos deixar o valor em dinheiro também. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho esse costume de comprar. Traga o dinheiro, nós vamos montar o kit. E também as mochilas, irmãos. Tem muitos pais que trocam todo ano a mochila. Não é porque a mochila realmente não é usável ainda, né? Já acabou, o filho destruiu. Mas porque o filho quer uma nova, e glória a Deus por isso, né? Que você pode trocar. As mochilas que vocês têm, antigas, usadas, nós também vamos, se precisar uma reforminha que dê para fazer, nós vamos fazer, e nós vamos abençoar essas pessoas, essas crianças. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Você vai nos ajudar? Amém, glória a Deus. Durante os dias de culto, eu vou passando os valores e certinho o banner. Amém? Obrigado, Keile.
Eu quero convidar aqui à frente a Luzelda com o Sérgio e o seu bebezinho, o Jorge Miguel, que veio ver o pastor primeiro do que o pastor ir lá ver. Quero chamar a irmãzinha também, né? A Carol. Tem mais parente aí, Luzelda? Ou só tá vocês quatro? Só vocês quatro? O Miguel, o Jorge Miguel quase entrou andando aqui na igreja, tanto que ele nasceu já faz tempo. E a gente não conseguiu visitá-los por conta de gripe, não é? A Sandra ficou gripada, depois não podíamos. Irmãos, essa família linda ganhou. Que dia que foi? Que dia que foi, Sérgio? 6 agora, 6 de novembro, né? Ganharam de Deus aquilo que a Bíblia diz que são as crianças, não é? E a gente via a Luzelda grávida, imaginávamos, falou assim, bom, se na barriga da Mari tinha 2, na barriga da Luzelda vai ter 4, eu acho. Mas na verdade tinha só, porque a barriga da Mari era bem pequenininha e tinha 2 crianças, agora da Luzelda tinha bastante criança lá dentro, mas uma só, né? Olha que lindão. Irmãos, abra a tua Bíblia, ou então acompanhe comigo o que a palavra de Deus diz sobre os nossos infantes. E nós, os evangélicos, desse segmento que temos, nós não batizamos os nossos infantes bebês, né? Porque entendemos que o batismo é resultado de um encontro do indivíduo com Jesus. O indivíduo tem que fazer isso consciente. Mas o que nós fazemos? Nós cumprimos um costume judaico. Eles levavam os bebês ao 8º dia de nascido no templo, levava com uma oferenda. Se o menino se fosse menino, já fazia a circuncisão. As meninas recebiam todos os cuidados. Então nós seguimos esse costume. E hoje estamos aqui apresentando o Miguel para a igreja, o Jorge Miguel para a igreja, para que a igreja cerque esta família, como sempre cercou, de amor, de cuidado, e esse bebê cresça conforme Jesus cresceu, João Batista cresceu, Samuel cresceu, na graça e estatura e conhecimento do amor de Deus. Amém? O que diz o Salmo 127? Repita comigo: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas nas mãos dos guerreiros, assim são os filhos da mocidade. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos abençoar esta família, vamos liberar bênção do nosso coração para o Jorge Miguel e nos comprometermos e junto com eles, família, criarmos um ambiente de paz para essa criança tão linda. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo e te bendigo, ó Deus, por estarmos diante de uma prova incontestável do seu amor para com esta família, para com o Sérgio, a Luzelda, para com a Carol, mas também para com a sua igreja. As crianças são exatamente isso que o Senhor disse, um presente, um galardão. E por isso nós profetizamos sobre o Jorge Miguel tudo o que ele precisa para crescer como Cristo cresceu, na graça, em estatura e conhecimento de Ti, Senhor. E no dia estratégico, ele vai ouvir o Evangelho, e como seus pais, e como a sua irmã, ele vai dizer: sim, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Abençoamos também e profetizamos, ó Deus, que ele vai testemunhar desse amor de Cristo, todo o tempo. Por isso nós te agradecemos pela presença do Jorge Miguel no nosso meio, e abençoamos o Sérgio, a Luzelda, a Carol, para que eles recebam de Ti todo o direcionamento dos céus, para criar, ó Deus, para esta criança, o que ela precisa, para crescer num ambiente de paz, de amor, e onde Jesus é o Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos. Podem sentar, igreja.
abençoe, Sérgio. Peraí que eu vou falar. Tem mais 2 recém-nascidos para apresentar, irmãos. Agora são recém-nascidos de terem... eu quero convidar a irmã Cíntia e o irmão Alci Almeida, estão aqui na igreja. Eu vou até descer aqui para facilitar. Esses queridos não puderam estar no último culto por conta de dificuldades que eles tiveram, mas eles foram pai e filha aqui, ó, tão bonitinhos, foram batizados na penúltima quinta-feira, né? E não receberam o seu certificado, e eu quero passar aqui as mãos de alguém que você vai escolher para entregar para você o seu certificado. Quem o senhor gostaria que entregasse? Oh, eu de propósito já trouxe até a Cíntia aqui, porque veio que eu sabia já. Então ela vai receber das mãos do pai, não é? Ou o pai vai receber das mãos da filha. Pai e filha se batizando no mesmo dia é um milagre do evangelho, né? Quero... Cíntia, quem você gostaria? Ah, que coisa. Eu nem sabia disso, irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor. Vocês... Deus abençoe, viu? Vocês são muito, muito, muito bem-vindos e sempre foram a família Nova Aliança. Vamos aplaudir o Senhor mais forte, irmãos? Dá uma palminha derrubada aí. Amém. Queridos, eu queria estar mencionando nosso aprisco. Nós somos o aprisco Fonte de Vida. Eu costumo falar que é o aprisco mais longe da igreja. Nós ficamos na última rua do bairro Teixeirão. E se você não tem nada para fazer na terça-feira, às 20 horas, estamos lá de braços abertos esperando vocês. Queria que o meu aprisco ficasse de pé aí, por favor. Os poucos membros que a gente tem, mas estão bem unidos, bem amorosos. Então, se vocês quiserem sentir amado, nós estamos ali prontos para te receber. Amém, queridos? Então, terça-feira, às 20 horas, no aprisco Fonte de Vida. Amém? E você que não tem um aprisco, tem vários apriscos na igreja, lógico. Que próximo da igreja tem vários apriscos, várias reuniões, na terça, na quarta, no sábado, igual o pastor mencionou dele. Procura um aprisco, procura se localizar e você será muito bem recebido e muito bem amado. Amém? Queria estar lendo aqui um pouquinho a Bíblia, falar em Malaquias 3:10, que diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos estar cultuando ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, pra perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso ter no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Só a igreja, porque Ele vive, posso crer, porque Ele vive, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém, queridos, vamos orar. Tenha sua mão em posição de receber. Senhor Jesus, obrigado, ó Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado, ó Pai, por todos que puderam contribuir, todos que puderam ofertar, todos que puderam, os que não puderam também, Senhor, os que não quiseram fazer, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, esteja com todos nós, ó Pai, na direção da Tua igreja, que possamos usar da melhor forma possível, Pai, o que é Teu, Jesus. Muito obrigado a Deus por esse culto, obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Por sentar, queridos, vamos estar convidando a pastora Sandra, que ela vai estar orando com as crianças. Graças e paz, queridos. Hoje, como nós temos a ceia, as crianças de 7 a 9 anos vão permanecer no culto aqui, tá? Agora, as menores, as crianças de 3 até 6 anos, vão poder ir para o culto infantil. Quero chamar a Dani, o William e o Lucas, que estão responsáveis hoje com as crianças de 3 a 4 anos. Também chamar a Beth e a Tayane, que estão responsáveis pelas crianças de 5 e 6 anos. Crianças, podem vir. Crianças de 3, 4, 5 e 6 anos, podem chegar até aqui. O berçário já está funcionando desde o início do culto, tá? As crianças até 2 anos podem ir até o berçário, que já temos as irmãs lá ajudando a cuidar das crianças. Ah, sim, deixa eu dar um aviso importante. O Sábado da Alegria, nós iremos este ano encerrar um pouco antes. Como eu estarei viajando dia 4 para levar a minha mãe, né? Retornando para o interior de São Paulo. Nós iremos dia 4, então nós iremos encerrar dia 1º de dezembro, o próximo sábado. Iremos fazer uma festa aqui, né, com as crianças, como nós fazemos todos os anos. Terá brincadeiras aqui e nós iremos começar mais cedo. Então fiquem atentos aí ao horário. Nós iremos começar às 15h30 e não 16 horas, como é de costume. Então às 15h30
nós iremos começar o próximo sábado e aí encerramos o semestre, né? Encerramos esse ano, só retornamos mesmo em fevereiro. Amém? Estende as mãos para cá, por favor. Vamos orar? Vamos. Deus, eu quero te louvar, papai, agradecer a ti pela vida das nossas crianças. Obrigado por elas estarem aqui, ó Deus. Que elas sintam a alegria de estarem na tua casa, sintam a alegria de aprender de ti. E que elas cresçam como Jesus, como já foi falado hoje. Que elas cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de ti e dos homens. Abençoe, Senhor, esses irmãos que vão estar ministrando a palavra, que eles possam receber de ti toda a sabedoria que eles precisam, todos os recursos espirituais que eles precisam. E assim, Senhor, que eles recebam de ti ali, como nós vamos receber aqui. Oramos, gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Quero convidar aqui o pastor Edson. O pastor Edson vai estar tendo uma experiência que eu aprendi com o meu pastor quando eu comecei minhas funções pastorais. Meu pastor teve uma preocupação comigo de permitir que eu servisse a ceia, fizesse batismos. E eu convidei o pastor Edson para ter a sua primeira ceia, né? A primeira ceia a gente nunca esquece. O pastor Edson vai estar sendo hoje o ministro de todos os trabalhos da ceia do Senhor. E eu quero convidar a Amanda aqui do Aprisco Brasas Vivas. Fonte de vidas, que é umas brasas vivas. É que a Amanda é a brasa viva, fonte de vida. A Amandinha vai estar ministrando, orando pelo pastor. E depois nós vamos ficar atentos ao que Deus colocou no coração dele e na folha do aprisco. Pai, eu quero te pedir que esteja abençoando a vida do pastor Edson, que esteja cuidando dele, Pai, que esteja ministrando a tua palavra na vida dele, que esteja usando ele como instrumento na tua vida, Pai. Eu quero te pedir por cada um que está aqui, que essa palavra esteja ministrando na vida de cada um. Assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Me falaram que os palmeirenses vão cear com sabor especial hoje, né? Tem palmeirense aí, não? Me pediram para avisar também para os flamenguistas que vocês estão autorizados a cear, não é para ficar só no cheiro, tá? Ô, irmão, não vai embora não, brincadeira. O pessoal olhou, pastor. Gente, como o pastor Arlindo já adiantou para vocês, minha primeira experiência aqui ministrando a ceia, esse é um motivo pelo qual estou muito feliz nessa noite. E um outro motivo que também completa a minha alegria é que no dia 25 de novembro de 2017, eu estava aqui em cima sendo consagrado a pastor. Então, hoje faço um ano, poderia ter vindo aqui, né, para cantar parabéns, não me atentei, mas hoje estou fazendo um ano de ministério, né, como pastor. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas estou aqui com a graça de Deus. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, para nós lermos a partir do versículo 17. 1 Coríntios 11, 17. Como o pastor Arlindo adiantou para vocês na hora dos avisos, a igreja está estudando, né, a carta aos Coríntios, e ele mesmo disse que é uma igreja que tem os seus problemas, e não são poucos, viu, irmãos? A igreja de Coríntios era uma igreja com vários tipos de problemas que eles enfrentavam, que Paulo exortou eles aqui nessa carta, e nós vamos abordar alguns deles assim que estivermos explicando sobre o texto.
Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 17, que diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que o comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Como adiantei para vocês, e o pastor também adiantou, uma igreja problemática, que também tinha suas qualidades. Vou focar apenas em dois, para que o ideal seria que a gente pudesse, falar bastante sobre essa carta, sobre o início dela, sobre o meio, tratar algumas coisas, porque essa conversa sobre a ceia, ela começou muito antes do que o capítulo 11, Paulo já vinha ali falando com a igreja. E se nós observarmos no versículo 17, onde ele começa a explicação, onde ele começa a falar sobre a ceia, ele começa dizendo assim: entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio. Paulo, ele tinha essa mania, irmãos, de quando ele ia falar alguma coisa, um homem muito inteligente, ele falava de uma forma bonita. Por exemplo, lá quando ele escreveu para Timóteo, ele falou assim: Alexandre o Ferreiro causou-me não poucos males. Olha que coisa bonita. Ao invés de ele falar assim, causou-me muitos males, ele falava, causou-me não poucos males. E ele tinha esse linguajar de falar invertido, E aí quando ele fala assim, não vos elogio, sabe o que ele está dizendo? Agora eu vou pegar um pouco pesado com vocês, eu vou criticar vocês, eu vou exortar vocês. Então esse texto sobre a ceia, sobre a ceia do Senhor, que Paulo traz, que nós vamos refletir nessa noite, que nós vamos estar praticando aqui, ele começa em cima de uma exortação. Paulo está brigando com a igreja, ele está pegando pesado com a igreja aqui, em algumas coisas, e ele fez isso várias vezes na igreja de Coríntios, exatamente por causa dos problemas que eles tinham. Se a gente olhasse lá no capítulo 1, a carta já começa com uma exortação sobre divisões, A gente poderia falar aqui sobre imoralidade sexual, sobre irmãos que estavam espalhando uma doutrina falsa de que Jesus não ressuscitaria, tanto que Paulo disse lá no capítulo 15, se nós não ressuscitamos, se não é verdade que os mortos ressuscitam,
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então tinha vários problemas ali naquela igreja, mas nós vamos falar de apenas dois, porque são os dois problemas que trazem Paulo a esse texto e que são tratados aqui. O primeiro deles são as divisões. A igreja de Corinto era uma igreja que estava demonstrando muitas separações, brigas entre irmãos, irmãos que queriam ir para um lado, irmãos que queriam ir para o outro, e eles não conseguiam se conciliar. Se você vê lá no versículo 12 do capítulo 1, diz assim: com isto quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu sou de Cristo. Olha aqui para você ver, a carta já começa tratando de pessoas, Paulo se dirigindo a pessoas que uns falavam que era de Apolo, uns falavam que era do pastor Arlindo, outros falavam que era do pastor Edson, outros falavam que era do André, do Louvor, e outros falavam que era de várias pessoas, né? Aqui apareceram 4 divisões. Quero destacar uma delas, que no final falou assim que um deles falava que era de Cristo, né? São aquelas pessoas super espirituais, né, irmãos? Que quando você chega e fala assim: de qual igreja que você é? Não sou de nenhuma igreja, sou da igreja de Cristo, né? Aquelas pessoas que são um pouco melhores que a gente, assim, né? Qual a sua religião? Não tenho religião. Não sou Você é evangélico, irmão? Não sou evangélico. Eu sou cristão, né? Eu sirvo somente a Jesus. Então, assim, eu também já fiz muito isso, já falei isso. Eu os entendo, né? Que a gente quer mostrar que não temos placa, né? Não temos igreja, separação de igreja. Mas aí muitas vezes, na verdade, estamos demonstrando um pouco de arrogância, né? Um pouco de soberba, dizer: não, eu sou de Cristo. Então, a gente vê esse problema sendo tratado por Paulo aqui. Paulo fala assim: por acaso eu fiz alguma coisa com algum de vocês, né? Nem graças a Deus que nem fui eu que preguei o evangelho para vocês. Ele vai falar: vocês têm que parar com esse negócio de eu sou de Apolo, eu sou de não sei quem. E aí lá no texto que a gente leu, no versículo 18, ainda no versículo 17, desculpa, fala assim: não vos elogio, né? Paulo falou, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Imagina vocês, irmão, a gente vir para o culto e sair daqui pior do que a gente chegou. Você vem para o culto procurando renovar a sua fé, renovar a sua esperança, ter um encontro com os irmãos, para poder ter ali, né, aquele momento de alegria, aquele momento de comunhão, e você sai daqui para baixo. Isso costuma acontecer em igrejas que estão passando por muito problema, né, por muitos problemas, fofocas, né, intrigas, irmãos ministrando e com a vida totalmente promíscua, dando mau testemunho na cidade, sem que a gente se preocupe com isso, né? Então igrejas assim, igrejas que estão enfrentando por muitos problemas, costumam ter esse tipo de coisa. As reuniões fazem mais mal do que bem. Imagina você vai lá para o aprisco, na terça ou na quarta, e aí você sai de lá triste, você sai de lá preocupado, angustiado, você sai de lá chateado com o seu líder, sai de lá chateado com o irmão, né? Então era isso que estava acontecendo nas reuniões de Coríntios. A igreja se reunia para cear, e ao invés de saírem dali, como a gente sai daqui normalmente nas nossas ceias, tendo tido um momento de perdoar, tendo tido um momento de refletir, tendo tido momentos de celebrar, eles saíam de lá tristes, saíam de lá falando mal. Você viu o que fulano fez? Nós vamos ver mais para frente aqui o que era que estava fazendo. E aí o versículo 18 continua: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões. Olha para você ver Paulo tratando sobre essas divisões entre vocês. E aí Paulo fala assim: e até certo ponto eu creio. Porque Paulo estava falando assim, era como se Paulo estivesse dizendo: eu não acredito no que eu estou ouvindo. Mas ele dá o braço a torcer e fala: até certo ponto eu creio, porque eu conheço um pouco vocês. E também Paulo fala assim: eu vou encontrar uma coisa boa nisso. É bom que isso aconteça mesmo, porque daí eu vou saber quem que é o verdadeiro cristão e quem que não é. E aí o texto continua. Nós vamos pular lá para o versículo 21, que fala assim: porque cada um, olha o que estava acontecendo, irmãos, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Porque a ceia que eles estavam falando não era essa ceia como nós vamos fazer aqui hoje. Sabe aquele churrasco que você se reúne lá com a sua família, aquele jantar que você se reúne? Aí eles faziam isso também em memória ao Senhor, e ali eles oravam, ali eles se perdoavam, ali eles faziam o que tinham que fazer em memória de Cristo. Só que aí as reuniões da igreja
para ceiar, para celebrar, para se lembrar de Jesus, as pessoas estavam fazendo o quê? Indo lá para comer apenas. Indo lá, eles chegavam primeiro. E aí, ao invés de esperar os seus irmãos, eles comiam toda a comida, deixavam somente a sobra para a hora da ceia. E alguns cometiam o absurdo de se embriagarem, enchiam a cara, pegavam o vinho. Acho que é por isso que a gente não ceia com vinho, né, pastor? Só pode, porque pegavam o vinho ali e tomavam tudo. E aí, quando os irmãos chegavam, quando os ministros chegavam, ou sei lá quem mais tinha para chegar ali, eles já estavam bêbados, brigando, falando besteira. Você sabe como o ser humano fica quando ele está embriagado, né? Falando abobrinha, chamando papagaio de meu louro, né? Que o povo costuma dizer aí. Tem pessoas que começam a chorar, começam a falar, contar os segredos, né? Então, assim, era uma coisa ruim, uma coisa que estava envergonhando a igreja. Ao invés de causar união, ao invés de causar a lembrança do sacrifício de Jesus, estavam causando, na verdade, muitos problemas, como Paulo diz. E aí, nós chegamos então o primeiro problema que Paulo tratou aqui foi sobre divisões. O segundo problema que eu vou abordar para a gente poder entender o que Paulo estava falando, são as doutrinas da igreja que haviam sido distorcidas, né? Coisas sadias de se fazer para adorar a Deus, que eles estavam fazendo de uma forma errada e também estavam dando mau testemunho diante da sociedade. Para que a gente fale sobre esse problema, eu queria lembrar de uma história que aconteceu lá no capítulo 15 de Atos. Quem fez o propósito recentemente aí, estudou Atos, se você conseguir se lembrar do capítulo 15, teve uma história de uma discussão que começou porque alguns gentios, na verdade muitos gentios estavam se convertendo, pessoas que não eram judias, pessoas que não eram do povo de Israel, estavam se convertendo ao evangelho. E aí a Bíblia vai dizer que se levantou um grupo de fariseus e falou que eles precisavam se circuncidar. Aquilo que o pastor falou que acontecia com os bebês ao 8º dia, que era apresentado às igrejas e eles eram circuncidados, esses fariseus começaram a falar: não, esses gentios, essas pessoas que não são judias, que não são aqui de Jerusalém, que não são de Israel, não adianta, Jesus não basta, eles precisam também cumprir o ritual que nós fizemos da antiga aliança, eles precisam circuncidar-se. E aí alguns irmãos começaram: não, eu não concordo. Outros falaram: não, eu acho que é verdade. E aí se reuniram ali Pedro, Paulo, todos os grandes cabeças da igreja, até que chegou e se levantou um homem chamado Tiago, né? Tiago, aquele que escreveu a carta lá, que está lá no final, o irmão de Jesus. E aí, ou foi o discípulo? Agora eu fiquei com dúvida, hein? Foi o discípulo? Ele não tinha morrido ainda, né? Então, isso aí, irmãos, vivendo e aprendendo. Mas Tiago se levantou, e aí você vai olhar, se você não precisa abrir, mas lá no versículo 29, eu quero ler apenas como que se encerrou essa discussão de se eles deveriam circuncidar-se ou não. Tiago levantou-se e disse: abster-se da comida, versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Por que eu trouxe isso e o que isso tem a ver com o que estamos falando e tem a ver com Corinto? Alguns irmãos queriam que fossem cumpridos rituais, que fossem cumpridos símbolos da antiga aliança. E aí outros irmãos falavam que não precisava. E aí eu pergunto para você: precisava ou não precisava? Cumprir as coisas da antiga aliança eram necessárias ou não eram necessárias? A conclusão foi assim: você que é judeu, ok, continua fazendo. Você que não é judeu, não precisa fazer. Abstenha-se apenas, presta atenção nesse detalhe, das comidas sacrificadas aos ídolos. E depois falou também sobre imoralidade sexual e outras coisas. Mas eu quero chamar a atenção para essa comida sacrificada aos ídolos. Sabe por quê? Porque quando a gente segue o texto que a gente leu de Coríntios, a gente vai ver
que Paulo estava falando ali sobre a ceia, mas um pouco antes, ele estava tratando exatamente desse assunto, comida sacrificada aos ídolos. Irmãos, quando eu falei desse problema de doutrina que a igreja estava tendo, era sobre isso, porque eles viram, eles aprenderam que não podia ser comida sacrificada aos ídolos. Porém, ali em Corinto, era uma cidade que recebia muitas mercadorias, era uma cidade de portos e tudo mais. E aí, começou a ter um problema, porque era uma cidade muito idólatra. Haviam muitos deuses, muitas crenças diferentes. E aí, os mercadores, os comerciantes daquele lugar, eles criam nesses deuses. Então, quando eles recebiam, imagina você um dono de um frigorífico ou de um açougue. Ele recebe a carne, e aí o que ele faz? Antes dele colocar para vender, ele vai lá com o sacerdote dele ou com alguém, e ele faz um ritual naquela carne e consagra aquela carne para os ídolos. Então as carnes que eram consumidas nos açougues de Corinto, a maioria delas eram consagradas a ídolos. E aí foi onde se levantou esse problema de doutrina. Uma das vezes que se levantou esse problema, porque a igreja ficou confusa. Alguns irmãos falaram assim, mas então nós vamos comer carne ou não vamos comer carne? Podemos comer? E aí alguns irmãos mais carnívoros como eu, por exemplo, irmãos, quem é que gosta de churrasco? Só para eu saber. Quase todo mundo, né? Irmãos, hoje eu fui na casa da minha mãe, teve um churrasquinho lá que eu vou falar para você, tá? Que coisa deliciosa, e eu sou fã demais de churrasco. Você quer conquistar assim, você quer falar, me chama para comer um churrasco. Porque é fácil de fazer e é a coisa mais deliciosa do mundo. Aí você imagina, você, eu, nós que gostamos de churrasco, somos cristãos, moramos em Corinto. Aí eu chego lá, o Márcio, vamos lá em casa fazer um churrasco? Aí o Márcio fala para mim assim, não. Por quê, Márcio? Porque não tem onde a gente comprar carne que não seja consagrada a ídolos. E aí a gente tem um problema. O que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? Eu paro de comer carne ou eu continuo comendo carne sabendo que ela é consagrada? E aí alguns irmãos, eu acho que eu estaria nesse grupo, Juliano, eles continuaram comendo, né? Compravam as carnes, iam lá, faziam churrasco e continuavam comendo. Eles não pararam de comer. E aí alguns irmãos falaram, isso é um absurdo. Vocês estão profanando o evangelho. Vocês estão comendo carnes consagradas. E aí Paulo vem, e eu quero ler o versículo 13 do capítulo 8, que também foi o desfecho dessa discussão. Paulo disse assim, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Se você ver lá no capítulo 10, no versículo 31, tem aquele famoso versículo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, sabe, irmãos, Paulo falou assim, se fazer o meu irmão pecar, se fazer o meu irmão tropeçar, ou seja, em outras palavras, se isso for causar divisão na igreja, nunca mais eu como carne. Irmãos, eu vou falar um segredo aqui para vocês, não deixa o pastor ouvir não, porque ele é meio religioso, então talvez ele não consiga absorver bem isso que eu vou falar aqui. Vocês não contam para ele não. Paulo não estava nem aí se eles iam comer carne consagrada ou não. Paulo não estava nem aí se a carne que eles estavam comendo tinha sido consagrada para Beuzebu, para Yeshu, para não sei quem, para Diana dos Efésios, seja lá para quem for. Paulo estava preocupado com uma coisa, se isso ia fazer com que a igreja perdesse a comunhão, com que a igreja deixasse de estar unida, com que a igreja deixasse de estar olhando apenas para Jesus. Então nós tratamos aqui de dois problemas, divisões e doutrinas, confusão, doutrinas, rituais. Tanto que o texto, se você ler depois o capítulo 11, é uma coisa assim que eu demorei um pouco para entender e depois eu falei, agora fez sentido. Paulo estava tratando daquela situação de mulher pode orar sem o véu, mulher pode falar na igreja, não pode, o homem pode cortar o cabelo, não pode. Mais uma coisa a ver com doutrinas, coisas que podem e que não podem. E sabe o que Paulo falou para eles sobre essas doutrinas? Se você ler lá no versículo no versículo 2, vou achar aqui, versículo 2, diz assim, eu os elogio por se lembrarem de mim e se apegarem a todas as tradições exatamente como eu transmiti. Ou seja, Paulo estava falando assim, vocês que cumprem essas doutrinas, esses rituais,
Parabéns, eu os elogio, vocês estão fazendo certo. Então, irmãos, se tem um irmão que gosta de usar uma roupa de X assim, porque isso agrada ao Senhor, ok, parabéns. Se tem uma irmã que o cabelo dela tem que ser comprido, porque isso agrada a Deus, parabéns. Mas também, se tem uma irmã que corta o cabelo, ok também. Sabe por quê? Porque teve também um texto aqui para frente que Paulo falou assim, aquele que come carne, não fale do que não come, e aquele que não come, não fala do que come. Sabe por quê? Paulo não está preocupado se você usa um sapato ou se você usa um tênis. Ele não está preocupado se você corta o cabelo ou não. Ele está preocupado se você consegue ter comunhão com a igreja de Cristo. Amém? E então, finalizamos essa situação dos dois problemas e chegamos para poder dar continuidade ao nosso texto aqui, sobre a ceia. No versículo... Deixa eu achar minha colinha aqui, irmãos. Nós estávamos lendo o versículo 21, porque cada um come a sua própria carne. Será que vocês não têm isso? Versículo 23. Deixa eu achar aqui. Amém. Isso. E então Paulo estava tendo esse problema, esses dois problemas que tratamos, das divisões, as doutrinas, e aí Paulo usa a ceia para poder ensinar para os irmãos como que eles fariam diferente disso, como que eles poderiam resolver estes problemas. Só que aí tinha aquele problema, a ceia também estava comprometida, porque os irmãos estavam fazendo tudo errado. Irmãos, a ceia foi uma das duas ordenanças que Jesus deixou, o batismo e a ceia. Aqui na igreja nós costumamos juntar os dois, né? A ceia vem em seguida de momentos de batismo, para cumprir a vontade de Deus. Para mim particularmente, a ceia é uma coisa muito especial, porque eu consigo sentir Jesus um pouquinho mais perto do que quando a gente está aqui num culto sem a ceia, né? Para mim é uma coisa assim que você para refletir um pouco mais, você faz um autoexame, você vê sobre os irmãos, você para pensar e lembra do sacrifício de Jesus, né? Que é o mais importante. Só que a ceia dos irmãos não estava mais servindo para isso, porque eles estavam comendo, se embriagando, e o ritual virou apenas um ritual. Esse é o problema. Dizimar, irmãos, ofertar, cantar, vir ao culto, tudo que você faz para Deus, quando perde o significado, quando perde a essência, se foi, não tem mais por que fazer, não tem mais para que você fazer isso. Você está perdendo, por exemplo, a ceia. Se você fizer a ceia, tomar o cálice ou comer do pão, somente por comer, você está perdendo um momento maravilhoso de comunhão, de amizade com o Espírito Santo, com Deus, conosco, uns com os outros. Se perde a essência, não faz mais sentido. Mas qual seria essa essência? Qual seria o significado que essa ceia traz para nós? Lá no versículo 23, Paulo vai explicar para os irmãos isso. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Ou seja, não importa se você usa véu, se você não usa véu, importa que na hora que vocês se reunirem para comer, para beber, para se divertirem, para cultuar, façam isso em memória de mim. E aí trazemos algumas coisas para dentro disso. Olha como que o texto começa, o versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, queria chamar a atenção para isso. Jesus ensinou sobre a ceia ali, fez a ceia com os discípulos, na noite em que ele foi traído. E pasmem,
o traidor estava na mesa ceando com Jesus. O que isso pode nos ensinar, irmãos? Muitas vezes você pode considerar essa pessoa que está aqui do seu lado, ou está ali na outra ala, ou está ali em outro lugar aqui da igreja, um traidor seu. Às vezes você contou um segredo para essa pessoa e essa pessoa não conseguiu guardar. Às vezes você precisou da ajuda dessa pessoa em determinado momento e essa pessoa não te ajudou, virou as costas para você. Talvez você descobriu que essa pessoa falou mal de você para alguém, não sei. Você considera essa pessoa alguém que te traiu. Aí você fala assim, eu até vou continuar indo para a igreja. Mas você começa a cortar voltas. Você começa a evitar, ao invés de você ir lá e resolver o problema. Jesus não fez isso. Ele estava à mesa com o traidor. Então, vai trazer essa essência. Paulo chamou atenção para isso, ele destacou esse momento para poder falar para nós. Não importa quem está com você, importa que você se lembre de mim e faça como eu fiz. Faça da forma que eu fiz, perdoando, amando, em união, em comunhão, em unidade. Eu quero que você volte um pouquinho, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 10, no versículo 17. Olha para você ver como que Paulo já vinha tratando desse assunto. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. A ceia, irmãos, é para que todos nós participemos de um único pão, para que todos nós participamos de um único corpo, que é para que todos nós lembramos do sacrifício que Jesus fez por nós. E aí, continuando, no versículo 26, lá do capítulo 11, diz: porque sempre que o comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós temos vivido uma realidade, já há muito tempo até, de tentar nos despertarmos para missões, né? Fazermos missões. A Keila falou aqui sobre a questão da ação social, né? Temos o Felipe, que teve uma experiência recente de ir lá para o Timor-Leste, com a Jocum, missionário. Felipe, o Janilson até chama ele de o missionário, né, Janilson? Irmãos, você quer fazer missões com eficiência? Você quer saber o segredo para fazer missões com eficiência? Lá em João capítulo 13, 35, versículo 35 diz assim: quando vocês se amarem uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. Então, quando nós ceiamos com este espírito de união, com esse espírito de perdão, de comunidade, nós anunciamos para o mundo quem é Jesus e o que Ele fez. Quando você faz o que os coríntios estavam fazendo, ceia apenas por ceiar, apenas por cumprir um ritual, simplesmente você está falando para o mundo: olha só, aquilo que Jesus falou para mim eu não acredito, aquilo que Ele fez para mim não importa, eu não me lembro, eu não quero, eu não participo daquilo. Agora, quando você faz com verdade, com essência, com amor, com esse significado, você anuncia para o mundo o que Jesus fez por nós. Para finalizar essa parte, nós podemos seguir para o momento da nossa ceia. Quero que você olhe para o versículo 27, que diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quero apenas destacar algumas coisas, porque para mim esse é o grande ponto da ceia. Eu sempre, até algum tempo atrás, que eu consegui compreender isso, toda vez que tinha ceia, eu ficava: tomo ou não tomo? Como ou não como? Porque eu pequei. Eu sabia que eu tinha pecado recentemente, né? E talvez você também tenha essa dúvida, porque você sabe que você pecou. Porque a gente costuma dizer assim: está em pecado. Não existe isso, irmãos. A partir do momento que Jesus veio e te salvou e te lavou, você não está mais em pecado. Você apenas comete alguns pecados porque você ainda faz parte de uma natureza, mas você agora está em Cristo. Amém?
Você não está mais em pecado. E aí, esse autoexame, eu ficava, tomo, não tomo, posso ou não posso? Porque eu passava um filtro ali na minha consciência. Irmãos, esse autoexame está falando de você se lembrar de Jesus, você se lembrar de o que você está errando, para você poder melhorar, para você poder seguir adiante. Aquele erro que você cometia, pare de cometê-lo. Faça um autoexame da sua vida, né? É para você lembrar que você precisou ser salvo, que você precisa de um Salvador, porque você por si só, você não consegue parar de pecar, porque você por si só, você estaria sim em pecado. Então quando você faz esse autoexame, você se lembra de quem você é, da sua natureza pecaminosa, e aí você se lembra do que Jesus fez, e aí você fala, ok, eu estou apto a cear, porque Jesus me salvou, e Ele disse para que eu fizesse isso em memória dEle, para que eu me lembrasse quem eu sou. Isso serve também para nós termos humildade, porque fala para fazer um autoexame. Examine-se o homem a si mesmo, não examine o homem ao colega que está do lado, não examine o homem ao seu pastor, não examine o homem à sua esposa, examine o homem a si mesmo. Então quando você examina a si mesmo, você percebe que você também falha, você tem que ter humildade de falar assim, se eu falho, por que eu vou condenar o meu irmão que falha também? Né? Por que eu vou condenar o cisco que está no olho do meu irmão se tem um tronco de árvore no meu? Então o autoexame serve para isso, para você se arrepender, para você lembrar de que você também falha, que você também erra e que nós não devemos julgar. Só que aí tem um detalhe, as pessoas que estão errando, que estão cometendo pecados, elas falam assim, beleza, já que ninguém pode me julgar, estou de boa então, posso continuar fazendo o que eu estava. Irmãos, é para você fazer um autoexame, não é para você julgar a pessoa que está do seu lado, mas é para você julgar a si mesmo. Então não fique comemorando aí, feliz, estou livre, não vão poder me julgar. Ok, não vão poder te julgar, mas você deve se julgar, porque lá no versículo 31, fala assim, se nós tivéssemos cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. O problema é que tem muitas pessoas que só olham para o erro do outro, só erra para o erro do lado, e aí na hora que chegar diante de Deus, vai receber o juízo, porque Deus vai falar assim, e você, como é que está a sua situação? Então irmãos, o autoexame, para nós podermos lembrar de que nós precisamos de um Salvador, e para nós termos a humildade de que nós também erramos, e para que nós possamos saber o que estamos errando e podermos melhorar. O versículo 33 diz, portanto meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, olha que, gente, olha que dica simples, é como se tivesse um problema assim de outro mundo, e Paulo fosse dar uma fórmula mágica, descobriu, acabou de inventar o fogo de novo, acabou de descobrir a cura para o câncer, mas não, olha a recomendação que Paulo dá, quando vocês se reunirem para comer, esperem um pelos outros, só isso, só espera, cara, você está com fome? Come primeiro em casa, chega ali para cear, espera o irmão chegar, não vem com correria para comer primeiro, para comer mais, simplesmente espere um pelo outro. O que isso pode nos ensinar, irmãos? Beleza, você se examinou, você está bem? Ok, estende a sua mão para o próximo, para ele caminhar junto com você, vamos nos ajudar, simples, espere um pelos outros. Versículo 34, se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação, quanto ao mais, quando eu for, lhe dou instruções. Então, ou seja, quando você, Paulo, assim, só para finalizar de vez essa parte mesmo, Paulo estava dizendo, quando você for para a ceia, quando você for se examinar, ele não estava falando para você lembrar se você mentiu, se você pensou mal, se você deixou de fazer o bem, ele estava falando para lembrar se você está ali, naquele momento do contexto ali, que ele estava falando, da ceia, se você está fazendo isso, de chegar primeiro para comer. Era simples. Quando é para você examinar se você pode ceiar ou não, é para você pensar assim, eu estou querendo comer mais do que o meu irmão, ou eu estou querendo ceiar com o meu irmão? Essa é a chave. Eu quero ceiar com o meu irmão, quero comer o mesmo tanto que ele.
No meu caso, quando saía com a Aline e com a Alice comia metade do lanche, e aí eu comia o lanche dela também, então eu comia mais, né? Não comia o mesmo tanto, mas é porque ela me dava, irmãos. Agora ela come, cadê ela? Ela come tudo agora e não dá mais. Eu acho que agora eu tenho que descer lá, né, pastor? É isso? Que coisa legal, cara. Irmãos, a ceia é uma coisa maravilhosa para nos lembrar, simples, para nos lembrarmos de quem é Jesus e o que Ele fez por nós. Quero convidar aqui os diáconos. E já para começar a praticar a ceia, eu quero dizer que eu estou chateado com vocês, porque eu vim de branco para ficar todo mundo igual, e aí vocês vieram de azul. Não me convenceu, Cleis. Novembro azul, irmãos, estão perdoados. Era brincadeira, não tinha ficado chateado não, tá? Na cena resolve isso aí. Me ajuda aí, pastor. Eles pegam agora e podem entregar o pão. Eu sei que é o pão. Irmãos, podem estar servindo para eles enquanto a gente louva. E aí quando a gente for fazer o momento de cear mesmo, convido alguém para orar aqui. Jesus, você pode ficar aí no seu lugarzinho mesmo, que eles vão chegar até você. Enquanto isso, reflita nessa canção. Cante. Jesus, alto preço Ele pagou. Sua carne foi transpassada pelos meus pecados. O seu sangue me traz vida. O seu sangue me traz vida. Cada vez que eu como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta, o meu espírito se alimenta no amor que só vem de ti, Senhor Jesus. Jesus, me amou até a morte. Jesus, alto preço Ele pagou. Sua carne foi transpassada pelos meus pecados. O seu sangue me traz vida. O seu sangue me traz vida. Cada vez que eu como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta, o meu espírito
se alimenta no amor que só vem de ti, Senhor. Cada vez que eu como desse pão e bebo desse cálice, em memória de Jesus, minha fé aumenta, meu espírito se alimenta no amor que só vem de ti, Senhor Jesus. Alguém ficou sem receber? Pessoal lá em cima, pessoal do louvor. Irmãos, ok, enquanto o Ilcinho chega, ele foi servir as crianças, o pão, ele simboliza o corpo, o sacrifício que Jesus sentiu na pele, o sacrifício que ele fez por nós. Como o pão é algo individual aí, depois que ele repartiu, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Nós vamos usar esse momento para o autoexame. Antes de nós comermos do pão, você vai pensar: ok, eu como cristão, eu como ser humano, eu como filho de Deus, qual é a parte que eu preciso melhorar? Onde foi que eu me esqueci de Jesus na minha vida? Qual a parte da minha vida que o Evangelho de Jesus não tem tido mais efeito? Então você vai fazer essa reflexão antes de comer. Marcelo, vem cá para você orar por nós neste momento. Assim como você está, feche seus olhos e falemos com esse Pai maravilhoso. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que estamos aqui, Paizinho, relembrando esse momento maravilhoso do seu Filho amado, Jesus. Pai, que realmente esse elemento, o pão, venha nos alimentar mesmo, Paizinho, espiritualmente. Que venhamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito para mudar aquilo que precisa ser mudado, Paizinho. Fortalecer aquilo que estamos fazendo certo, Paizinho. E assim caminharmos segundo a Sua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Sua orientação e a transformação em nossas vidas. Muito obrigado pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, que se renova todos os dias, Paizinho. Amém. Comamos dele todos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor enquanto você mastiga. Irmãos, antes de vocês receberem o segundo elemento da ceia, eu ouvi uma música hoje que fala sobre graça, que a graça é a gente entender que nada que possamos fazer aumenta o amor de Deus por nós, mas também nada do que possamos fazer diminui o amor de Deus por nós. Imagina você, pai, mãe, quando o seu filho tira uma nota boa na escola, e aí você fica todo feliz. Você o ama mais por causa disso? Não. Você pode ficar mais feliz com ele naquele momento por causa disso, mas você não ama mais. E se tiver alguém que acha que ama, eu vou provar para você que não ama. Sabe por que você não o ama mais por causa disso? Porque o amor de pai e amor de mãe já está no nível máximo. Então quando o seu filho faz uma coisa boa, você não consegue aumentar isso porque já está no máximo. E você nunca vai deixar de amar o seu filho no nível máximo. Então quando ele tira uma nota ruim na escola, você fica chateado, mas você não deixa de amá-lo, porque o seu amor não desce do nível máximo. Agora eu vou ser pai, eu sei. Lembra que da outra vez eu falei que eu ainda não conseguia falar isso, mas agora eu posso, né, cara? Acertei o rim da nega, finalmente. Oxe, tava achando que eu tava mirando errado, aí. Hoje ela ficou vermelha.
Irmão, você é alegria, que é isso, né? Como assim? Vocês já ficaram tristes aí, já ficaram lá refletindo. Vamos descontrair um pouco, ué. Então, os irmãos vão estar entregando para vocês agora o segundo elemento que representa o sangue. Graça é isso, irmãos. Nada do que você fizer pode aumentar o amor de Deus, mas também seus erros não vão diminuí-lo. E é isso que eu quero que vocês lembrem-se agora, nesse momento. A tua voz fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu possa me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre.
Jesus. Alvo mais que a neve, cante. Alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Todos receberam, irmãos? Tem alguém que não recebeu? Onde? Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, irmãos, esse cálice, não bebam ainda. Esse cálice, ele representa a nova aliança. Fazemos rituais, não fazemos, devemos fazer, não devemos, devemos entregar dízimo, não devemos, devemos vir ao culto, não devemos. Jesus por várias vezes tratou desses assuntos, dizendo assim: façam essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Então vai do seu coração algumas coisas, mas devemos lembrar que esse sangue representa a nova aliança, de que nós fomos salvos por isso e não pela antiga. Irmã Edna, gostaria de te convidar para fazer essa oração. Sim? Orar por nós aqui, agradecendo esse momento. Pai querido e Pai amado, Pai de toda misericórdia, Pai que nos faz vencer a cada dia, Senhor, com tantos problemas, tantas necessidades, mas que hoje, Senhor, nesse momento nos faz assim tão feliz em poder estar assim, tomando do teu cálice, comendo do teu pão, dividindo as tuas misericórdias com todos, Senhor, trocando, Senhor, o cálice com cada um que a gente acha que deve ter algum probleminha, abençoar a vida de cada um, Senhor, que o Senhor venha mesmo estar com cada um de nós, Pai, a cada momento, meu Pai, porque não é fácil nossas vidas, mas eu creio, Senhor, que a cada momento
o Senhor nos sustenta, o Senhor carrega a gente no colo, e precisamos, Senhor mesmo, de ceiar, de abençoar, de amar o próximo, Senhor, como amamos a Ti, Senhor, amamos ao próximo como a Ti mesmo. Então, Senhor, eu quero aqui estar agradecendo por esse momento, Senhor, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de estar aqui na frente, mas não sei por qual motivo o pastor China resolveu me punhar aqui, mas algum motivo tem, Senhor, para isso. E eu quero, em nome de Jesus, abençoar a cada um nesse momento e te falar que, apesar de todas as dificuldades, somos mais que vencedores, porque Cristo está aqui conosco, Cristo que nos carrega no colo, independente de cada necessidade de cada um, Senhor, e que o Senhor venha abençoar cada um com esse cálice, que venha nos limpar, nos purificar em cada momento, em cada segundo de nossas vidas. Me perdoe por estar nervosa aqui na frente, é a minha primeira vez de oração, mas eu creio que quando estamos fracos é que somos fortes, e Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Não aplaudam, né? O motivo de eu ter chamado a irmã Edna é que ela é um testemunho vivo do amor de Deus, do poder de Deus, e ela ministra muito ao meu coração. Irmãos, vamos ficar de pé. Vocês que já estão acostumados, aqueles que não estão acostumados ainda, nesse momento, o pão foi o nosso autoexame, e agora o cálice vai ser o momento que você vai ter a oportunidade de procurar aquele irmão, aquela irmã que talvez você esteja tendo alguma dificuldade, talvez esteja aí magoado, chateado, e é o momento de você acertar as coisas. Saia do seu lugar aí, troca o seu cálice, chega disfarçado aí para não se expor, pede perdão. Também alguém que você ama muito, né, e gostaria de honrar, abençoar. Você que já trocou, você que já acertou as contas aí, você que já honrou alguém, bebamos dele todos com alegria. Você que já bebeu, está com a mão livre, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Pessoal, senta aí um pouquinho, não vai embora ainda. O pastor tem um recadinho para dar para vocês. Queria agradecer a todos pela paciência e pela oportunidade. Deus abençoe vocês. Pessoal, queridos irmãos, os dois últimos avisos, depois a gente vai celebrar o Senhor. Eu quero chamar o Jonatas aqui na frente. Esse menino, irmãos, é daqueles cometas que passam, né? O Jonatas chegou aqui na nossa igreja, chegou abençoando, mas infelizmente ele está indo embora. Ele está sendo transferido para perto da casa
dos pais, né, da mãe, da irmã, lá no interior de Minas, mas ele vai para uma cidade chamada Barreiras, no interior da Bahia, não é? E nós queremos abençoar o Jonatas, com a bênção do Salmo 121. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre, amém? Nós queremos dizer para o Jonatas que nós estamos gratos, e ele marcou a vida da nossa igreja com a sua simpatia, com o seu serviço. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos, por a vida desse rapaz. Estenda a tua mão para cá. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, e queremos, como igreja, numa noite como essa, liberar a bênção que o teu filho está precisando, porque ele é um menino, Senhor, ele é um jovem de coragem e um jovem abençoador. Obrigado porque temos a certeza que é o Senhor que está levando-o para aquela cidade mais próximo da casa da sua mãe, e nós sabemos, ó Deus, de que o quanto ela está feliz com isso. Nós te agradecemos por ele ter marcado a nossa vida, nós te agradecemos pelo momento de tristeza da despedida, mas sabemos que o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós louvamos ao Senhor pela vida dos Jonatas. Em nome de Jesus, profetizamos a prosperidade, Senhor, o sucesso na carreira dele, para hoje e para todo sempre, Senhor. Nós fazemos isso, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Último aviso, irmãos, tem um grupo da igreja que está lá na praça, e vocês falam, quando vocês forem lá, não é isso, é que eles estão vendendo vatapá e cachorro quente, não, e espetinho. Os irmãos que não temos a cantina aqui, então em vez de você ir para o outro lugar, passe lá na praça e gaste lá na barraca dos irmãos, tá bom? Fique em pé e diga: sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, Ele já venceu. Oh, seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu que se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Oh, sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Aleluia.